Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de dizer, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito? Então vamos lá. Aqui, ó. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família. Esse papo é muito legal, o que a gente vai ter hoje é muito legal para você mandar no grupo da família. Por quê? As mães, as tias, nossos avós, todo mundo vai ter uma história, uma lembrança para contar do que a gente vai falar aqui. Quem gosta de Rio de Janeiro, quem gosta de Brasil, e eu gosto quando o papo começa assim, ó. Eu falo e fico arrepiado, porque a gente vai falar hoje aqui com uma pessoa que está trazendo de volta uma das maiores e melhores lembranças afetivas que a gente tem quando se fala em conhecimento, quando se fala em informação, numa época que não existia isso que a gente está aqui, a internet. Você sabia que muito antes da internet existir, já existiam veículos, já existiam produtos e que todo mundo se comunicava, não dava tanta treta, tinha muita coisa bonita, mas também ia a fundo nos problemas, e hoje a gente vai falar muito disso. Mas, antes de falar de problema, vamos falar de solução? A solução para sua fome é o quê? A Paladari, né? A minha também. Paladari, ontem, final de semana, já teve aqui o rodízio de pizzas da Paladari, que é o melhor da Barra. Não tem rodízio de pizzas melhor do que o da Paladari, que ainda vem com plus. Aquele risotinho de camarão que, para um diabético como eu, pré-óbito, é maravilhoso. Como 3, 4 vezes. A minha mulher não pode, ela nem me acompanha. Minha nutricionista, que inclusive, Fabrícia, te amo, mas não dá para você ir na Paladari comigo. Então, olha só, Paladari, segunda a sexta, o melhor buffet da região aqui da Barra Olímpica. E no final de semana, sábado, a melhor, e não é papo furado, você sabe disso, a melhor feijoada aqui da região. Feijoada essa que eu sempre falo para você. Não toma café, vem com fome e com tempo, para comer bastante, que o nosso patrocinador não nos ouça, porque eu vou sem pena. Eu vou sem pena. E se tiver sozinho, não tem problema não. Manda uma mensagem aqui, ó, @rmandarini, me convida que eu vou contigo. E detalhe, não precisa pagar minha conta, ok? Gente, hoje a gente vai conversar aqui com um empresário do ramo, hoje, né, entre outras coisas, mas que está investindo cada vez mais no ramo jornalístico. Vou confessar que hoje, quando ele chegou aqui, ele falou assim, prazer. Eu falei, não é prazer não, porque eu já te conheço. Ele não me conheceu, mas eu já conheci ele. A gente vai contar essa história aqui, uma grande coincidência, mas, na verdade, o mundo é cíclico, todo mundo acaba se esbarrando. É bom que quando a gente se esbarra com pessoas que deixaram boas lembranças e que não tem rabo preso. E aí, a gente vai conversar aqui, eu vou mostrar para ele que, embora a gente fala mal de chefe, né? Embora ele tenha sido chefe de onde eu trabalhei, é só pensar. Não estaria aqui se eu achasse que ele tem rabo preso ou que ele não foi um cara legal. Gente, vamos nessa. Vamos falar sobre a Revista Manchete. Isso mesmo, a Revista Manchete. Você sabia disso? A Revista Manchete está de volta. A Manchete está voltando. A revista que foi sinônimo de informação, sinônimo de entretenimento, que foi sinônimo de Brasil, de Rio de Janeiro, está de volta, graças a esse empresário, Marcos Salles. Que prazer te receber aqui. Rapaz, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais tendo essa surpresa, né? Da gente ter dividido a mesma redação. A mesma redação. Enfim, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer contar histórias aqui, até porque é isso que a gente faz, jornalista, né? Contar histórias. Que aconteceu, virou manchete. Com certeza. Agora, primeiro assim, aqui o nosso papo, ele vai muito, eu não tenho pauta, eu não tenho nada em cima da mesa, eu vou começar Vambora. Daqui e depois a gente volta. Como surgiu essa ideia de resgatar esse símbolo da nossa imprensa brasileira, carioca? Conta pra gente. Primeiro assim, né? Tenho 49 anos de mercado, né? Então já começa que a gente tem, né? Uma história muito... 49, não, 39, né? Vamos botar mais velho Perdeu que eu já 10. sou. Enfim. Então, começa aí. A gente tem um tempo de jornalismo e a gente começa a perceber no mercado algumas coisas que a gente não gosta, né? Então, como a gente não gosta de determinadas coisas, a tendência é a gente começar a pensar em coisas que a gente gosta, né? Pelo menos no meu caso.
E aí, como eu fui, né, ex-executivo da Block Editores durante 8 anos da minha história, isso me fez pensar, né, nessa possibilidade. O que acontece é assim, eu desenvolvi um produto que se chamava O Rio, orio.com.br. Registrei a marca e tal, e aí eu desenhei um produto, obviamente considerando as condições atuais. Sim. Né? Não é mais só um produto impresso. Obviamente que hoje temos que reconhecer, então a gente construiu um produto em cima de multiplataforma. Só que quando eu fui fazendo as várias análises, né, fui olhando para o mercado, entendendo e tal, falei, cara, se eu considerar essa marca o Rio, ela vai se confundir com prefeitura, Com certeza. com um monte de coisa que Não vai chama ter só o Rio. fã, vai ter hater. Eu falei, cara, não, acho que vou gastar muito, né, tempo e recurso para consolidar essa marca. E aí, na verdade, quando eu trabalhava na Manchete, eu trabalhei no período em que a Manchete fechou. Né? Eu trabalhei 8 anos, mas o finalzinho foi numa terça-feira, dia 1º de agosto de 2000, que houve o processo de autofalência, né? O proprietário na época, o Pedro Jacques Capelli, ele solicitou autofalência e fechou as portas. E aí eu ainda continuei com mais 2 anos depois, junto com os funcionários, eu construí uma parceria junto com alguns diretores, a gente entrou na justiça e pediu continuidade do negócio. Então, depois de 2 anos, essas marcas elas foram vendidas em leilão para o Marcos Givoski, que era presidente da Editora Globo. E aí eu um dia, indo para São Paulo de carro, eu gosto muito de ir para São Paulo de carro, dirigindo, a Dutra para mim é um divã, eu fico ali pensando, né, tendo ideias e tal. Nessa estrada, eu falei assim, rapaz, o Marcos Givoski, ele não está fazendo nada com o título. Ele relançou a revista Pais e Filhos, ele relançou as outras, mas a Manchete ele deixou de lado. E eu com aquela ideia do Rio, eu falei, cara, se eu pegar tudo que eu desenhei e colocar a Manchete, eu acho que isso vira uma oportunidade maravilhosa. E não deu outra. Fui lá, liguei para ele, falei, cara, eu quero conversar contigo. Ele falou, não, vem aqui agora, vamos tomar um café. E aí eu decidi, fechei, financiei até 2099. A marca. Então, assim, eu comprei os direitos da marca Manchete. E aí eu estou relançando essa marca com um monte de novidades, um monte de coisa bacana. E é isso que eu venho aqui para te contar. Mas assim, a marca Manchete que engloba tudo ou só a revista Manchete? Só a revista Manchete. Só a revista Manchete. Não entra acervo, não entra televisão, não entra rádio. Assim, a rádio, ela ainda pertence à família Capelli. Tá? A televisão, ela ainda está dentro de um processo judicial seríssimo. A revista Manchete, o NPI da revista Manchete, eu adquiri. O banco de imagem, né, todo o acervo do passado, esse foi vendido e depois não foi pago, aí se perdeu, hoje está lá com o acervo nacional. Enfim, então, assim, não tem ninguém hoje cuidando disso. Mas eu também acho que hoje nem consegue recuperar mais aquele negócio. Lembra tinha papel, tinha aquelas fotos em cromo, que tu já deve ter estragado tudo e tal. Mas não existe nenhum lugar, não existe o acervo da Manchete digitalizado, as edições? Todas as capas. Tem só as capas. Biblioteca Nacional você consegue no site, no site deles, você consegue ter todas as capas. Foram quantos anos de Manchete? Porque assim, a gente está falando aqui... Ela foi fundada em 1952. E aí foram... até 2000, né? Quase 50 anos. Quase 50 anos. Porque a gente está falando aqui, muita gente das gerações mais jovens não sabe nem o que é revista, primeiro de tudo. Sim. Né? Não sabe nem o que é banca de jornal. Eu, quando eu me formei em vida, ouvindo rádio, vendo televisão e comprando revista e jornal e, assim, hoje não se sabe o que é isso. A importância que a Manchete, que a revista Manchete teve para o país, você consegue explicar isso em poucos minutos, vamos dizer assim? Porque eu fazia em poucas palavras. É impossível. Porque eu volto a dizer, para a garotada que está assistindo, eles não têm a menor percepção do quanto era importante você sair de casa, gastar dinheiro, atravessar a rua e comprar uma revista. Quando você tinha uma revista em mãos, abrir aquelas informações que muitas vezes eram de, sei lá, uma semana antes, mas o quanto isso era importante para as pessoas.
Eu acho que assim, é legal a gente dar uma contextualizada rapidamente, em poucos minutos. Que é assim, o que a gente sempre teve enquanto plataforma de comunicação? Quem sempre que deu notícia no mercado? Quem sempre deu notícia no mercado é a rádio. A rádio sempre foi aquilo que, né, a Isso aí. pessoa primeiro ouvia, era a rádio. Depois, você tinha um outro processo que era a expansão dessa notícia para um universo muito maior, que era a televisão que fazia. Né? Então, a televisão ela Era o canhão. ampliava, ela tinha uma outra dimensão. Por quê? Porque ela pegava uma notícia regional da rádio e ela transformava isso num conceito nacional. Né? Então, era um outro olhar. Né? Sim. Depois você tinha o quê? Você tinha o jornal. O jornal ele já te dava uma outra informação um pouco mais aprofundada, né? Com outro olhar, só que ela te dava no dia seguinte. Sim. Mas quem não viu a televisão, quem não ouviu a rádio, ele tinha aquela informação, porque às vezes o cara queria, né, ver aquela informação, aquela notícia já transformada numa reportagem. Né? E ficava vendo e revendo também. Ficava Porque às vezes você vendo, perde amadurecendo. Isso aí. E ali você tinha a figura do colunista, que sempre foi alguém muito importante dentro do jornal, porque ali ele imprimia uma informação pessoal, claro, mas que imprimia, na verdade, o conceito, às vezes, do editor do jornal. Sim. O que acontecia com a revista? A revista era onde você conseguia aprofundar a informação. Era onde você conseguia entender um pouco mais amplo, porque a revista tinha mais tempo do que o jornal, mais tempo que a rádio. Né? A televisão custa muito caro. A revista ela conseguia dar um leque de informações. Ela já ia ouvir as 2, 3 partes, ela ia colocar determinadas fotos, ela ia ter um pouco mais de tempo para elaborar a informação. E o que acontece? Na época, né, lá em 1900 e bolinha, existia um grupo muito forte no Brasil, que era o grupo do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand tinha uma revista, tinham vários jornais, né, que alguns deles estão até hoje aí, que é o Estado de Minas, o Correio Brasiliense e tal. Mas ele tinha uma revista na época que era uma revista chamada O Cruzeiro. Só que a revista O Cruzeiro era uma revista grande, né, no formato grande, que era o formato que existia na época, era meio tabloide, né? E só que ela era totalmente preta e branca, com um papel jornal, vamos dizer assim. Ou seja, na verdade, ela era uma revista encadernada, era um jornal encadernado. Né? Parecia aquele deste telefônico, uma coisa bem... Exatamente, era uma coisa, né, assim, um jornal, um papel meio amarelado e tal. Era bem, assim, vamos dizer, rústico. Em termos de qualidade, rústico. Melhor falar rústico. É melhor. E aí o que acontece? O Adolfo Bloch, ele era um cara ligado à indústria gráfica. Quando ele veio para o Brasil, a primeira empresa que ele montou aqui no Rio de Janeiro foi uma gráfica. Só que ele tinha dentro dele já conhecimento da evolução, do progresso editorial que acontecia na Europa. O que ele fez? Ele lançou aqui no Brasil a revista Manchete. E o que acontecia com a Manchete na época? Era uma revista concorrente, né, direta da revista O Cruzeiro, só que ele trazia o quê? Cores, trazia fotos bonitas. Lindas. Ele imprimiu, na verdade, o conceito do fotojornalismo. Fotos bonitas, com pouco texto. Acho que desde aquela época o pessoal não gostava muito de ler. Enfim. Então, era uma revista que trazia uma informação. E tinha um outro detalhe importante, que é o seguinte. O Adolfo ele trouxe o conceito também da notícia internacional. As agências de informação no mundo inteiro, a Reuters estava começando, as agências nos Estados Unidos... O que acontece? Ele trazia essa informação. Então, o que a gente foi vendo ao longo do tempo na revista Manchete? Eram informações, né, de um conteúdo variado, bem amplo, que tinha saúde, você tinha esporte, você tinha turismo, a saúde era muito forte. E depois ele foi trazendo os elementos políticos. Mas a gente tinha, dentro da revista Manchete, muito internacional. Então, era comum de você ver a Lady Di, né, na capa da Manchete, você vê o príncipe, você vê um presidente dos Estados Unidos, né, enfim, a gente tinha personalidades de todo o mundo dentro da revista Manchete. E isso trazia para a Manchete, para os seus leitores, algo diferenciado que se não tinha no mercado. Então, a revista Manchete ela teve uma importância histórica porque ela muda o conceito do jornalismo, passa a ter essa questão do fotojornalismo, ela trazia informações internacionais, né, e com uma beleza completamente diferente.
Então, isso fez com que a Manchete rapidamente ganhasse um mercado no Brasil e chegasse a ter edições históricas, como a do Papa, por exemplo, quando o Papa João Paulo esteve no Brasil, que vendeu 2 milhões de exemplares. Caramba, que loucura. Foi a que vendeu mais? Na história da Manchete, foi a que mais vendeu. E tem uma história muito boa aí, Quanto? que na época o Adolfo mandou fazer a medalhinha do Papa, né? E a medalhinha ele mandou fazer 3 milhões de medalhinhas. Pra distribuir na revista. Para botar junto na revista, que tinha aquele negócio de você lançar com um brinde e tal. É. E aí, essa história é porque o que aconteceu? Vendeu, aí ele imprimiu 3 milhões de revistas, só que vendeu 2, né? O que já era um número enorme, né? Maravilhoso, né? Mas sobraram 1 milhão de moedinhas. E essas moedinhas a gente colocou dentro de uns tonéis que tinham lá na gráfica. E o Adolfo, ele tinha um jeito de falar, tinha uma voz assim, ele falava, era muito divertido. A gente se divertia e todo mundo fazia meme com isso, né? E aí ele ficou esse 1 milhão, né? E um dia, ele falou, o que vai fazer com esse 1 milhão de moedas? Aí ele virou e falou assim, um dia ele morreu vendo tudo. Foi genial! Genial! Ótimo, né? Que visão, né? Nunca perdi a... Mas quando morreu, infelizmente, ele não tinha mais a revista. Tinha? Quando o Adolfo morreu... Não, quando o Papa morreu. Não, o Papa durou pra caramba, o Papa durou quase 300 anos, né? Eles duram, né? Eles duram. Agora, quando você resolveu ter essa ideia, você tinha uma relação... Você trabalhou lá, Sim. Mas existia uma relação afetiva ou você pensou única e exclusivamente como um negócio? O que te motivou? Eu entendi claramente a oportunidade, né? Tanto comercial como afetiva. A revista Manchete, a gente não pode desprezar a oportunidade afetiva. Ela carrega dentro dela essa questão da memória. Impressionante. E aí não tem jeito. Quando você pega a revista, eu posso mostrar para você uma revista? Eu estava esperando esse momento. Eu falei, não vou nem olhar. Eu falei, deixa aqui. Ninguém sabe. Não, a gente é muito sincero. Você chegou, vamos contar a história direitinho. Você chegou, tava no envelopinho bonitinho. Aí eu falei, não me entrega agora. E não é só pra mentir, não, porque eu quero realmente ter o primeiro contato com ela aqui ao vivo. Porque, como eu te falei, na hora que eu apresentei, que veio o arrepio, porque a importância que tem publicações como a Manchete na minha vida, deve ter na vida de muita gente. Então, vamos lá. Olha que coisa. Olha aqui, ó. Essa é a capa da Manchete que está retornando, né? Que é com a Scioli. A entrevista com a Scioli, o bate-papo que eu fiz com ele, porque a capa a gente grava, né? Porque a revista ela tem um material impresso, tem também no YouTube, tem todas as redes sociais, isso vai para televisão, enfim, a gente daqui a pouco explica. Mas, enfim, o Scioli, ele ficou emocionado com o convite. Imagina. Por quê? Porque durante a história da vida dele, ele viu a Manchete com a mãe, com o pai, ele comprou, ele via, recortava as coisas. Então, quando o cara fala assim, você capa da Manchete, o cara fala... Volta tudo. Caramba! Né? Ele ficou emocionado. No dia que nós fizemos o lançamento da revista, ele estava elétrico, ia para um lado, para o outro, ele queria pegar a espuminha do microfone, levar para ele. Enfim, foi um grande barato. Então, assim, a Manchete tem a memória afetiva, não tem jeito. Não tem né? jeito. Isso faz parte da nossa história. Isso faz parte do Rio de Janeiro. Né? Não tem como dissociar. Até porque a Manchete ela ficou, durante muitos anos... ligadas ao carnaval. Sim. Que é o Rio de Janeiro. Que é o Rio de Janeiro. Né? O Adolfo amava o carnaval. Então, a gente, na época da Manchete no carnaval, a gente tinha... Vou deixar ela aqui, mas fala aí. A gente tinha a Manchete pré-carnaval, tinha a Manchete da semana do carnaval e tinha a Manchete pós-carnaval. Tinha. Então, assim, a gente trabalhava muito, né? Vai falando durante todo esse período. Aqui é ao vivo. Pode pegar aí. Quem faz ao vivo, como é que é? Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também faz. E aí, a gente tinha um trabalho muito grande nessa época do carnaval, era uma loucura. A gente trabalhava em dobro, né? Mas, enfim, então, a revista Manchete, como ela estava muito ligada ao carnaval, ela acabou tendo essa característica. Tem um outro aspecto também que é importante. Assim, eu trabalhei na Abril, né? Eu trabalhei na Editora Scala. Isso aí. Enfim, então, tanto na área de distribuição, quanto na área gráfica, na área de redação, enfim. E o que acontecia? Se você pegar, por exemplo, a revista Quatro Rodas na época, vamos imaginar que a revista Quatro Rodas vendesse 100 mil exemplares, fazer uma conta redonda, 100 mil exemplares. O Rio de Janeiro venderia quanto? 12 mil. Tá.
Vamos pegar a revista Cláudia. 100 mil exemplares, quanto vende no Rio de Janeiro? 11 mil, 12 mil. Pega a revista Veja. Quanto vende? Vende 1 milhão. Quanto vende no Rio de Janeiro? 120 mil. 12% do mercado. Tá. Isso é o mercado do Rio de Janeiro, 11%, 12%. E se você pegar mercado de automóvel, de bala, de refrigerante, a média é essa, tá? É de 10% a 13%, dependendo do tipo de produto que você vende. Quando você falava de Manchete, 100 mil exemplares, quanto que a Manchete venderia no Rio? 12 mil? Não. Ela vendia 35 mil, 38. É muita cara do Rio. Porque era a cara do Rio. É muita cara do Rio. Quando você pegava uma revista Desfile, por exemplo, do querido Roberto Barreira, um dos melhores editores, um dos caras mais sensíveis que eu conheci para a redação, um editor maravilhoso, fazia a revista, segunda revista talvez mais importante depois era a Desfile, tinha Manchete depois a Desfile, eu acho que a Desfile era melhor até que a Amiga, né? Mas a revista Desfile, por exemplo, era uma revista que também atingia 30% de venda. Por quê? A revista Desfile era concorrente da Cláudia. Só que a Cláudia, né, ela vinha com uma mulher com um cachecol, com uma bota. A Desfile, desconectada, né? A Desfile vinha com uma mulher de biquíni, né? Tinha uma outra pegada. Então, assim, obviamente que a identificação, né, ela ocorria muito mais com os produtos da Bloch do que os demais, né? Fazia parte disso. Fora que o prédio estava ali, né? Coisa linda, né? Aquele prédio maravilhoso. Adolfo, a gente ia falar com Adolfo de Salário e ele dizia que aquilo ali, naquele prédio, aquela vista, aquilo era um complemento salarial. Falava isso. Agora, aonde você vai trabalhar com essa vista? Não está mentindo muito, não. Era maravilhoso, era maravilhoso. A gente tinha aqui, eu falei para você, a gente tinha aqui um podcast chamado Memória Manchete, que era apresentado por mim e pelo Luiz Santoro, que foi um apresentador do Jornal da Manchete. Ele conta muitos bastidores do Dr. Adolfo, né? E conta também, aí sim, falando desse pós-manchete, ele conta também o famoso M. Eu vou até vou pedir para o editor colocar aqui, porque a gente fez uma vinheta linda, quer dizer, a gente fez uma vinheta linda, mentira. A gente copiou aquela vinheta linda e colocou adaptada no podcast da gente. Certo. A vinheta da Manchete é uma das coisas da rede Manchete. Uma das coisas mais lindas que tem. Né? Aquela coisa... O voo pelo Brasil todo, mas quando chegava no Rio, a sede mais linda. Sim. O M, por exemplo, estava perdido por aí. Sabia disso? Sim, cara. Ele estava num ferro velho. Velho, cara. Eu trouxe de doido isso, cara. Aquilo ali é muito engraçado, né? E isso é um negócio importante, cara. Assim, porque a TV Manchete, ela é nacional, né? E depois, quando vê as novelas, então, cara... Meu Deus. Explodiu, né? É um produto completamente... É uma pena que realmente a TV Manchete, ela não... Eu acho que dificilmente ela tem possibilidade de ressurgir. Primeiro, pelas questões que ela está envolvida hoje, né? Dentro do processo de falência e tal. E segundo, porque a televisão é uma concessão pública, né? Então, não tem mais espaço para uma concessão pública hoje. Você não tem, né? Vai entrar no lugar de quem? De Band, de Record, de SBT? Difícil. Então, difícil, né? Não vai conseguir trazer ela de volta, né? Aí, quando vocês começaram a fazer essa reestruturação, o que tem aqui, nessa edição, o que a gente vai ter aqui, que a gente tinha, além da logo, além do nome Manchete, o que a gente tem... que a gente tinha na Manchete original. O que você vai ter nessa revista Só um minutinho. Sim, senhor. Que papel é esse? Isso aí é um couché mate, que a gente chama, de 90 gramas. Né? Que coisa linda. Fosco, tá? Por que fosco? Como a gente trabalha com um produto que tem muita fotografia, o ideal é que você coloque um couché fosco para que você não tenha tanto brilho quando você está lendo. Né? Gente, isso aqui Isso é o que tem de melhor em termos de papel gráfico. Que né? coisa linda. E a capa, você tem um couché 170, né? E com verniz, né? Que isso, alto padrão. E lombada quadrada, são 140 páginas. E a gente fez lembrando do passado, tá? Primeira matéria que a gente tem aqui, ó. Primeira matéria eu conto um pouquinho da história, né, da revista Manchete. Então, aqui, entra a primeira coisa, a gente conta a historinha... Doutor Adolfo aqui, ó. Exatamente. A gente conta a historinha da revista Manchete. Tudo isso aqui, para você que está nos assistindo, é só você entrar no revistamanchete.com.br, no nosso site, tá? revistamanchete.com.br, é o nosso site. Já está aqui embaixo.
Tem lá o PDF da revista. Ah, tem? Tem Mas lá- gratuito? Gratuito. Tem lá também no menu principal, você tem a história, você tem todos os colunistas, você tem todas as matérias lá. Barato. E aí, depois dessa historinha, o que vem então? A gente tem, dentro dela, a gente conservou o conceito do fotojornalismo. Então Dá você pra vê ver. lindas fotos, né? Com A diagramação muito legal. uma diagramação do Sidney, né? Que trabalhou na É o Manchete. Sidney? Ah, não é o Sidney do... Sidney. Que foi do jornal Meia Hora, não? Não. Ah, tá. Também tinha o Sidney lá. E o Sidney, ele trabalhou comigo na Manchete, enfim. Legal. Então a gente conservou essa questão da diagramação bonita de fotojornalismo. A segunda, a gente está mantendo o conceito de um produto de informação geral, Ela vai ser mensal. bimestral. Bimestral, tá. E aí o que acontece? A gente está trazendo matérias de turismo, estamos trazendo matéria de saúde, tem matéria de esporte, tem matéria de agronegócio. Bom. Muitas pessoas acham que o agronegócio no Rio de Janeiro não existe, mas ele existe. Mas a circulação dela vai ser só Rio? Vai ser Estado do Rio. Tá. Tá? E aí, o que eu fiz? Como é que eu construí isso? Na verdade, eu tenho uma editora, que é a Mariana Leão, que trabalhou na Record, na Rede TV, enfim, em várias empresas, trabalhou na Globo, trabalhou com o Faustão, uma pessoa muito bacana que está me ajudando muito. Uma segunda pessoa que eu tenho na equipe é a Natália, que é a nossa produtora e coringa, faz tudo. Faz tudo. Tá aqui filmando, tá aqui fazendo um monte de coisa, postando na rede. Isso aí, enfim. batendo escanteio e cabeceando. Aí já é uma pessoa mais nova, né? Que a gente tem que trazer no tá time. conectado, Tem que estar dá conectado. umas dicas para blogueirinho. Isso, exatamente. Estava aqui me dando bronca para fazer a chamada. Enfim. Então a gente tem uma galera mais nova. Aí eu tenho esse time de diagramação, revisão e tratamento de imagens e tal. Eu tenho a equipe da produtora, onde a gente produz todo o conteúdo para a revista, a gente produz o conteúdo também para o YouTube. Eu tenho a agência Z9, que faz toda a parte digital, ou seja, fez todo o desenvolvimento de site, todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, que mais que tem? Kawaii, Cara, Twitter. tem tudo lá. Se você entrar lá no site, tem todos os íconezinhos lá para você clicar e a gente está em todos os Legal. lugares. E aí, o que eu fiz? Ao invés da gente ter 20 jornalistas, eu optei por ter 20 colunistas, cada um dentro do seu setor. Que legal. Tá? Então, o que eu fiz? Por exemplo, eu quero falar de turismo, que é uma coisa importante. Turismo no Rio de Janeiro é algo que, assim, infelizmente, os cariocas e fluminenses não conhecem absolutamente nada do nosso estado. Então, eu fatiei o turismo em 3 partes. A primeira parte com o meu querido amigo Sávio Neves. E o que é o Sávio? O Sávio é um dos caras mais animados, né, para o mercado de turismo no Rio de Janeiro. Ele é presidente do Trenzinho do Corcovado, ele tem participação, ou ele ajudou a construir, ou tem participação nos principais equipamentos turísticos do Rio. Então, ele participou da fundação do Aqua Rio, da Roda Gigante, legal. do Terra dos Dinos, do Hotel Paineiras. Agora ele está desenvolvendo, junto com o Favoreto, que é o dono do Campo do Golfe da Barra, que é CEO do Campo do Golfe, ele está desenvolvendo um projeto novo de balsas, que são aquelas balsas, quando você sair do metrô na Barra, né, você vai poder ir para trás ali, sentido o Rio, né, sentido ali da Ilha Gigoia, e ali vão ter balsas que vão ter 12 estações ao longo de todo aquele rio, né, para quê? Para que as pessoas possam pegar os ônibus, que é o que acontece, pega o trem, chegou do metrô ali, o cara vai ali para trás, ao invés dele pegar o Uber, pegar o ônibus, ele vai ali para trás, pega a balsa e vai para o seu condomínio. Porra, que legal isso. É lindo, o projeto é maravilhoso. Então, ele participa desse troço todo. Então, assim, ele é o nosso colunista. Então, o que a gente faz? A gente bota ele no estúdio, né? Ele vai entrevistar os grandes investidores dos equipamentos turísticos. Então, as pessoas vão poder conhecer quem são as pessoas que fazem acontecer no turismo sempre do Rio de importante Janeiro, isso. conhecer os equipamentos e
poder entender um pouco dessa dinâmica do turismo do Rio de Janeiro. Como, o turismo, o Rio de Janeiro como um todo. Por exemplo, o Miguel Pereira tá bombando agora lá. A primeira entrevista dele é com o Marcinho, o Miguel Pereira. Então, se você pegar aqui... Gente, não é combinado, não é combinado. É porque quando se fala em turismo, já tive pessoas de turismo que vieram aqui, Miguel Pereira é quase que um assunto, é quase uma unanimidade, como o turismo mudou. Porque o André Português é um louco e conseguiu achar mais doido que ele. Tá me devendo, tá me devendo... Já chamei ele ficou de vir no final do ano, acabou que a gente não combinou. Olha que Português lindo. aí, ó. André Português. André, dá uma moral aí, meu irmão. Pô, o cara é gente boa, gente boa. Jornalista é gente boa. Então, aqui é a matéria do turismo, né? Da Terra dos Ginos. Então, tá aqui o Sávio, né? Que ele é o colunista. Eu sou bem. E ele vai entrevistando as pessoas. E aqui tá o Marcinho, né? Que é o dono da Terra dos Ginos. E o legal, cara, é o seguinte: você vai poder ler essa matéria aqui. Se você quiser, você acessa o site, revistamanchete.com.br, e você vai ler essa matéria digitalmente. Ou seja, ela está na íntegra lá no site. Se você tiver com a revista na mão, aqui tem um QR Code. Já vai direto. Todas as matérias daqui, você clica aqui, você cai no QR Code. Aí o que você vai assistir? Você vai assistir a matéria, o Sávio conversando com o Marcinho. E enquanto ele está conversando no podcast, estão vindo... Né? E ali não é podcast, a gente fez um estúdio com 2 poltronas e tal, mas eles estão conversando e as imagens da Terra do Dino, daquilo que eles estão falando, do período de construção, dos caminhões ainda fazendo... Está ilustrando tudo que eles estão falando. Se você quiser, depois nas redes sociais, você tem os recortes desse material do YouTube. Né? E depois, o que eu fiz? Essas matérias, elas têm matéria de 5 minutos, tem matéria de 10, de 15, depende do que rende, né? O que eu faço? Eu junto todas essas matérias numa hora de programação e ela vai para a televisão. Ela vai para a TV Max, que acontece toda segunda-feira às 20 horas e com reprise na sexta-feira às 19. TV Max, para quem não sabe, ela fica na NET TV, canal 525. Tá? A gente já recebeu aqui a Desirê Oliveira, que tem um programa lá. Tem um programa lá. A gente já indicou. Vou colocar aqui na descrição. Então... A gente é um projeto multiplataforma. Que legal. A gente está na revista, a gente está no site, a gente está nas redes sociais, no canal YouTube, na televisão. Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa assim, interessadíssima em lançar livros com a marca Manchete. Então a gente vai virar livro também. Né? Então, assim, esse projeto, esse nome, ele agrega muito. Impressionante. É impressionante. E todo mundo que vem conversar fala, cara, eu tenho uma história com a Manchete, eu tenho não sei o quê, cara, eu tenho uma pauta para te dar. Todo mundo tem uma pauta, uma sugestão. Mas, enfim, essa é uma parte do turismo. A segunda parte é o Luiz Strauss. O Luiz Strauss foi um cara que foi presidente da ABAV, hoje ele é vice-presidente da ABAV, ele é presidente das principais associações de turismo do Rio de Janeiro, ele é dono de uma agência, né, aqui no Rio de Janeiro que vende corporativo, que é uma das maiores agências do Rio. É um cara muito bacana, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é, ele vai estar entrevistando empresários que investem no setor de hotelaria. Então, a gente está apresentando, nessa primeira edição, por exemplo, um hotel lá no Vale do Café, que é do Nestor. Vale do Café, que engloba quais as cidades? Ali você tem Vassouras... Resende? Não, Resende o Vale do Paraíba, na verdade, você tem tudo ali. Você vem desde Itatiaia até Angra, na verdade, né? Porque ele faz até por baixo. Mas o Vale do Café, especificamente, ele está ali um pouquinho para dentro. Piraí, Vassouras, aquela região ali, né? Então, esse hotel dele aqui, no caso, é Vassouras. E aí a gente mostra, né, toda a parte a estrutura do hotel. deles. Por quê? Porque o que acontece com a maioria desses hotéis? No caso desse hotel aqui, eles têm lá o Museu do Café, que é um projeto muito bacana que existe lá dentro da fazenda. E aí vão crianças, vão empresários. O que acontece com a maioria dos hotéis, né, assim, nesse porte? Eles são hotéis que eles têm sempre uma atração muito grande no final de semana. E durante a semana é mais corporativo, né? Então, o Strauss ele apresenta exatamente isso, essas duas oportunidades, lazer e negócio. Né? E ele vai apresentando essas oportunidades que existem no interior. Depois nós temos a Alice. Eu não sei se você conheceu a Alice, trabalhava com a gente no Grupo Dia. Ela era gerente comercial, talvez você não conhecesse a Alice. E a Alice é muito legal porque a Alice ela sempre foi de marketing, né? E vendia publicidade e tal. Vivia lá enlouquecido vendendo publicidade. Vender jornal, vender revista, você sabe que não é fácil. É difícil. E aí, o que acontece? Um dia ela falou assim, chega, não quero mais trabalhar com esse negócio, não quero mais vender anúncio e tal, não sei o quê. Mudou, montou uma empresa de turismo,
Ó, E que hoje- looping. montou uma empresa chamada Viagecer, né? E ela vende pacote de turismo absolutamente exclusivos e ela leva, cara, a turma para conhecer as tribos indígenas lá na Caramba, Amazônia. que loucura. Vai para a Índia. Cara, Inusitado pra caramba. Só coisas inusitadas diferentes. Já quero trazer ela aqui para contar essas histórias. Cara, é maravilhosa. Vai se divertir, vai ter um monte de história para te contar. E aí o que acontece? Qual que é a ideia? É apresentar também aqui um Rio de Janeiro que muita gente não conhece. A primeira matéria é essa aqui, ó. Pantanal Fluminense. Se você olhar essas imagens, e aqui vai ficar a sugestão, tá? Entra lá no YouTube. Nossas redes sociais é Revista Manchete _oficial, todas. Instagram, YouTube, tudo. Então Revista você entra Manchete lá, Revista oficial. Manchete _oficial. Você entra lá no YouTube e aí você procura essa matéria aqui, que é a matéria do Pantanal Fluminense, tá? Você olhando a imagem por cima, é o Pantanal. É o Pantanal. É. O que acontece? Você entra no barquinho, tá? Que é aquele barquinho exatamente igual o barquinho que você anda lá nos rios lá de Cuiabá e etc. Você vai passear. Lá, na verdade, não é um Pantanal, lá é um mangue, né? Lá é um mangue. A gente não tem Pantanal aqui, a gente tem um mangue. Só que é um mangue absolutamente preservado pela APA de Guapi. Caramba, Guapi que loucura. Mirim. Está aqui, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. Sim, logo E depois aí- de Caxias. Exatamente. Então, o que acontece? Você vai andar por esses riozinhos, você vai desembarcar na Baía de Guanabara Meu Deus. e você vai ver boto. Inacreditável. É inacreditável. E é isso que a gente vai trazer para as pessoas com a Alice. Então, ela vai visitar algumas. A gente tem aqui também índios, então ela vai visitar os índios. Que Ela vai barato visitar isso. cachoeiras desconhecidas, ela vai escalar o Dedo de Deus, vai fazer É passeios. o outro lado. É um lado diferente do Rio de Janeiro que muita gente não conhece. Então a gente está querendo trazer exatamente isso. Apresentar um Rio de Janeiro para cariocas e fluminenses que a gente infelizmente não conhece. E aí depois de turismo, você tem uma série de outras matérias bacanas, né? Então a gente vai trazer o LEAD, o LEAD que é do João Dória, aqui no Rio de Janeiro, o LEAD, quem é a Aquele presidente encontro. é a Andréia, né, Ripsoldi, ela é nossa colunista. E aí a gente aqui vai estar apresentando vários empresários. Por exemplo, o Acioli, ele é conselheiro do LEAD, né? E tem uma série de outros que a gente... Então a gente já participa, a gente já é mídia partner do LEAD e eles têm uma coluna com a gente. E aí a gente vai contar a história de muitos empresários. Isso é muito legal. Eu digo, tem um negócio aqui no Porque Rio de a gente Janeiro... aprendeu, desculpa, só te interrompendo, a gente, no Brasil, nos últimos tempos principalmente, a gente aprendeu a demonizar o empresário. E a imprensa, ela é responsável Sim. por essa demonização, essa luta de classes. Hoje está tudo polarizado e aí Sim. é uma polarização que eu não consigo entender em muitos aspectos. E esse aspecto da polarização funcionário, empresário, é um negócio que é impressionante, que é quem gera, quem faz a roda girar. Eu vou te contar duas coisas. A gente gosta de contar a história, né? Eu vou te contar duas coisas. Vamos falar do Jornal Dia. Depois eu volto especificamente Isso. no mundo dos empresários. Quando você entra numa loja de perfume, né? O primeiro impacto que você tem é com uma embalagem. Se a embalagem for boa, você dá o segundo passo. Quando você está se aproximando de uma mulher, a mulher se aproximando de um homem, né? Você está se aproximando Isso de aí. um parceiro, a primeira coisa que você olha é o quê? A embalagem, Isso né? aí. Se não está bem arrumado, você nem olha, cara. Você Isso vai aí. embora. Não é? Perfeito. Quando você vai comprar uma garrafa de uísque, você vai comprar qualquer produto, a primeira coisa que te impressiona é a embalagem. Eu chamava o Chico, na época, que era o editor do Dia, chamava na época o nosso... Tiziolas. o Tiziola, que está no Extra agora. Isso aí. Eu chamava ele e falava, olha só, isso aqui, a capa, é a nossa embalagem. Por que o mercado começou a dizer, cara, jornal, cara, não aguento mais ler jornal, só traz notícia ruim, só traz desgraça. Um jornalista acabou com o seu negócio. A gente colocava na capa o que tinha de pior. Então, dali para frente, obviamente, que você vai trazer coisas negativas a respeito do produto que você está vendendo. Não tem jeito. O que acontece hoje com a Globo? Né? É a mesma história. Os caras resolveram imprimir o tempo todo notícia ruim.
né? O Rio de Janeiro, para piorar, se não bastasse o que você estava falando, de que a imprensa só traz notícia ruim, o Rio de Janeiro piorou, porque a gente virou hoje nós viramos a janela da notícia ruim. Se tem uma escalada no jornal, né? Escalada, para quem não sabe, escalada são aquelas sequências de matérias que o jornalista da bancada lê no começo do programa. Numa escalada, se ele tiver 10 matérias e ele falar de 8 estados, quando ele falar do Rio, você pode ter certeza que ele vai falar de tiroteio, desgraça, violência. Não tem jeito. O Rio de Janeiro virou saco de pancada de todo mundo. O que a Manchete vai fazer é exatamente o conceito contrário. Você pega um cara desse aqui, o cara colocou 85 milhões de reais no ROX. Ele ressurgiu com o ROX no Rio de Janeiro. Explica que era o ROX antes e o que é agora, rapidinho. O ROX, em poucas palavras. Não, poucas palavras não dá. O ROX era um grande cinema do Rio de Janeiro. Ele era a estrela de Copacabana e foi... do mesmo jeito que a gente tem a nossa história, muitas pessoas com certeza namoraram, conheceram seus pares, tinham os lanterninhas, tinha isso, famílias foram construídas em volta daquele cinema. Perfeito. Era um negócio fantástico. Perfeito. O ROX ficou fechado. E o Ascioli, ele pegou o ROX novamente, continua sendo da família Severiano, tá? Mas ele alugou o ROX e ele fez um projeto absolutamente lindo. Um projeto que o Rio de Janeiro inteiro precisa conhecer. Ele construiu um estúdio gigantesco dentro do ROX. Tá? Por quê? Quando ele tinha a parede do ROX, ele teve uma distância de 10 centímetros, ele teve que levantar outra parede. Do lado, em cima e embaixo. Porque ele tinha que isolar aquilo tudo, porque aquilo virou um grande estúdio. Ele construiu um ROX dentro do ROX. Que loucura. Um negócio de maluco. Ele investiu 85 milhões. O ROX é um produto que saiu pela Time agora, dizendo que é um das casas mais importantes do mundo. E eu não sei, Rodrigo, tem gente, infelizmente, não teve oportunidade, mas quem teve a oportunidade de ir na Broadway e assistir um show na Broadway, quem foi aqui em Buenos Aires, né, e viu um show de tango, quem já foi a Portugal e viu um show de fado e por aí afora, o ROX não deve absolutamente alto padrão. Nada. E vou te dizer mais. Você chega lá na casa para assistir um fado, depois da terceira você está enfadado. Porque você não muda. Você vai ver o tango. Também. 4 depois você já não aguenta. Mas por isso tem que entrar o cavalo, tem que entrar um monte de coisa, porque senão você não aguenta. Isso aí. Se você for para a Espanha e ver o cara tocando castanha, meu irmão, na segunda você já está desesperado, irritado. Não aguenta mais. Quando você entra no ROX, aí você vê o norte com aquela música deles, você vê o sul com a música deles, você vê o centro-oeste, você vê São Paulo, você vê a diversidade cultural total. A diversidade cultural é absurda. E você tem um telão gigantesco na tua frente, com vídeos, com imagens, com som, com as pessoas cantando. Cara, é encantador. A festa do Carioca foi ontem lá. Sim, do futebol, né? E aí o que acontece? Você tem... Lá fora, você sai daqui do Brasil, você paga $200, lá na Espanha, você paga 300 euros lá para assistir um fado, mas aí o cara não quer pagar $150 para assistir o ROX, cara. Então, assim, o Rio de Janeiro precisa valorizar o que tem. Então, você tem hoje um cara que está botando 85 milhões que ele colocou. Fora os outros negócios que ele já fez ao longo da trajetória dele. Jardim de Alá. Isso é fantástico. O projeto Jardim de Alá é um negócio assim surreal. Depois você assiste a entrevista. A entrevista do Ascioli deu 2 horas de papo, tá? Não tem como. Aí o que eu fiz? Coisa. Eu fiz em episódios. O primeiro episódio está no ar, vai ter o segundo, o terceiro e tal. E aí o último episódio é o Jardim de Alá, que é um projeto de 165 milhões de reais. Que vai transformar, a gente vai ter um outro parque público no Rio de Janeiro. Público sem custo nenhum para o governo, da prefeitura. É 100% custeado pelo privado. Né? Um negócio maravilhoso. E tem aí 22 cabeças brigando com o cara para não deixar a coisa acontecer. Por quê? Porque os caras estacionam o carro ali, exploram o estacionamento. Legal. Entendeu? E não querem obra na sua frente, da sua janela. Esqueceram de que o imóvel que ele custa hoje 1 milhão, 10 milhões, sei lá, vai triplicar. A gente tem uma área ali morta aqui no Rio de Janeiro, que é uma área que tem assalto, droga, prostituição, um monte de coisa. E, cara, vai transformar aquilo num dos parques que a gente sai daqui, vai lá fora para conhecer e a gente tem uma oportunidade aqui. Vai ter um shopping debaixo, vai ter estacionamento, vai ter tudo. Aí tem 22 pessoas que estão ali que loucura. Entrando e, infelizmente, a justiça
né, tem que atender, tem que acolher essa solicitação e fica esse reme-reme. Então, assim, o Ascioli é esse cara, o Sávio é esse cara, você tem o Calainho, que é outro cara. É outro. Você tem empresários hoje, no interior do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Maturano, que é um cara fantástico. É um cara fantástico. Se você imaginar a vinícola que ele está montando no interior do Rio de Janeiro, depois você vê aí Marcelo Maturano, Vinícola Maturano. O cara vai ter um hotel, tem não sei quantos hectares de plantação de uva. Já agora em setembro já vai lançar o primeiro vinho dele. Teresópolis. Teresópolis, pertinho daqui. Assim, aí tem aqui, a gente fez aqui nessa edição, a gente tem o agronegócio. E quem é o agronegócio? O agronegócio é o Paulo Marques. O Paulo Marques, ele é presidente da Pesagro, tá? E ele é nosso colunista. Então, a gente vai falar de agronegócio no Rio de Janeiro. Então, na primeira matéria, a gente está falando do quê? De vinho. Uhum. E aí, o vinho em Areal. Tem um cara fantástico para você Pô, em trazer Areal. aqui. Tem um cara fantástico para você trazer aqui que chama-se Gutinho. Gutinho? Gutinho, é o prefeito de Areal. Tem 35 anos. Vamos trazer. Reeleito. Uma cabeça, um garoto novo, fantástico. Tenho certeza que ele vem aqui falar contigo. Trabalhador. Conseguiu agregar uma galera para investir em vinícolas. Você tem vinícolas aqui, olha aqui. Isso aqui é Areal, cara. É Areal, aqui do lado. Isso, é? Aqui do lado. Então, assim, isso aqui é a capital da uva. Agora, Areal foi transformado em capital da uva. Você já tem ali vinhos premiados no mundo inteiro. E a gente não sabe disso. Não sabia. Agora na manchete você vai saber. E aí o que acontece? Agora nós vamos para a segunda matéria e nós vamos falar sobre gado. Gado no Rio de Janeiro? Tem gado. O Rio de Janeiro produz um tomate azul. Um tomate azul que fica aqui onde tem a faculdade rural do Rio de Janeiro. Seropédica. Ali é produzido um tomate azul que é só para exportação. Ele é 100% exportado para Portugal. Porque lá em Portugal, lá em Portugal você tem um lugar que você vende tomate. Aí você tem tomate preto, azul, vermelho, verde, amarelo, tal, no mundo inteiro. São tomates diferenciados. E aqui a gente produz tomate azul. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Cara, é assim, aí você tem aqui plantação de cacau. Agora, você tem a cana, que é o grande, mas você tem os grãos, que você também tem na região de Campos, no norte do estado. A gente tem muita coisa no Rio de Janeiro. As pessoas precisam conhecer isso. O Maturano está investindo mais de 100 milhões de reais na vinícola dele. O Maturano é um cara para você trazer aqui, um cara que vai falar de vinho com você, vai trazer enfim. Mas olha só, vamos lá, Salles. Num país, no momento da mídia, que se demoniza os empresários e principalmente se demoniza o agronegócio, a gente tem uma publicação, e mais do que uma publicação, tá? A gente tem uma bandeira como essa de defesa do agro, dos empresários e principalmente do Rio de Janeiro. Porque quando você está defendendo o agro do Rio de Janeiro, você está defendendo o trabalhador. Sim. Quando você está defendendo o empresário, o investidor, como o Ascioli, como o Calainho, está investindo em pessoas, está elogiando, valorizando pessoas que geram empregos, que promovem famílias. Sim. Mas a gente vive num país que a gente não pode fazer isso. Cara, eu acho as duas... Seus amigos jornalistas. Eu acho as duas extremidades extremamente ruins. Uhum. Né? O extremo ele é prejudicial sempre. Né? Uhum. O extremo significa que você não tem diálogo. Então, se você não tem diálogo, cara, acabou. Não existe democracia, não existe comunicação onde você tem extremos. Então, os dois são ruins, são péssimos. O que acontece? Nós temos que olhar para a política e colocar ela no lugar dela. A gente não pode mais, a gente tem que mudar isso, cara. O brasileiro sabe o nome do presidente do Supremo Tribunal Federal. Sabe o nome de um cara que é à margem da sociedade. Mas você não sabe o nome dos caras que geram emprego, geram renda, pagam imposto, que fazem a máquina funcionar. Então a gente colocou no lugar pessoas que não trazem absolutamente nada a não ser prejuízo para a gente. E você deixou de dar espaço para quem efetivamente faz as coisas acontecerem e inverteu a lógica. O empresário hoje virou um problema. Eu sou um cara branco, hétero,
empresário, classe média. Eu virei o terror da sociedade. É isso aí. Cara, isso assim, é muito complicado isso. A gente precisa mudar essa história. Isso aí. As pessoas... Não existe empresário sem funcionário, não existe funcionário sem empresário. E não existe economia sem a junção desses dois. É. O empresário olha para o seu funcionário como alguém que, em algum momento, vai virar consumidor dele. Eu quero que o meu funcionário cresça. Se o meu funcionário não cresce, cara, eu não vou vender. E se eu não vou vender, que não cresce. A China era um país absolutamente ligado ao comunismo. No momento em que ele entendeu que ele precisava se tornar capitalista para poder crescer, Deu salto. deu salto. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Eu acho fundamental a presença da política. Não adianta a gente achar que o Estado pequeno vai resolver o problema. O Estado grande a gente tem que ter preocupação. Mas a política ela tem um lugar dela. Você não consegue fazer grandes investimentos em logística no Brasil sem a presença do Estado. O que seria Miguel Pereira sem o André Português? Perfeito. Isso aí. O André Português foi o cara que construiu dentro da cabeça dele um projeto, e eu vi, porque nessa época eu era chefe de gabinete do Nicola, e ele chegou para mim com uma pastinha e tinha a Terra do Gino, a Rua Torta, o negócio coberto, não sei, um monte de coisa. Eu falei, gente, esse cara consegue ser mais maluco do que quase todo mundo que eu já conheci na vida. Mas ele conseguiu empresários mais doidos que ele. Então, por mais que ele fosse um cara visionário, ele tinha a necessidade de ter empresários que aportassem ali 20 milhões, 30 milhões para fazer a Terra do Dino. Ele tinha que ter um outro cara que aportou mais 15 milhões para fazer o Parque dos Pássaros. Ele tinha que ter mais não sei o que. Ou seja, só que qual que era a grande vantagem dele? O André Português ele tem um equilíbrio político muito grande dentro do município. Então, ele tinha a Câmara de Vereadores junto com ele. E ele tinha à volta dele um Estado que estava a favor também. Então, ele conseguiu as regras todas ambientais para se liberar o parque, ele conseguiu as regras judiciárias para poder abrir empresas do dia para a noite, ele conseguiu linhas de financiamento para ajudar as pessoas em troca do Estado, inclusive, apoiar esse negócio. Então, isso funciona. O que está acontecendo com o Gutinho lá em Areal? É a mesma coisa. Um prefeito novo, 35 anos, sem vícios. O que ele faz? Ele vai lá e traz um monte de empresário, que aí o cara vai lá, até o Medina comprou uma terra gigantesca lá para fazer vinícola lá em Areal. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, opa, aqui o poder público está junto, eu vou junto. Isso aí. E aí aporta dinheiro. O Estado não vai conseguir fazer isso. Mas o empresário sem o Estado também não faz nada. Isso aí. E gera receita para todo mundo. Gera receita. E gera receita para o Estado, porque o Estado tem que devolver. Porque essa é a função do Estado. Eu recebo o dinheiro das pessoas que têm e transformo isso em serviço para as pessoas que não têm. Essa é a função do Estado. É te entregar uma saúde, te entregar a educação, né? Te entregar a segurança, te entregar transporte. Esse é o caso. Você pega Maricá, por exemplo, o Quaquá. Você discute Quaquá, porque é PT, que é... Eu ia falar de Maricá. É. Só que assim, o Quaquá já está indo para o 5º mandato progressista. Né? Então, assim, ele ficou 8 anos, depois entrou o Fabiano mais 8 e ele retornou. Ganhou com 80% disparado. Transformou Maricá. Porque ele mudou Maricá. Isso aí. Por quê? Maricá, em função da sua receita, ele conseguiu construir uma cidade onde você tem um Mumbuca, que é uma moeda local, você tem ônibus de graça, você tem escola, você tem um monte de coisa. Então, assim, ele conseguiu, de fato, transformar aquilo em algo social. E agora, nesse mandato dele, ele está trazendo um projeto que é um projeto chamado Cidade das Utopias. Depois você entra lá, vou ver. Revista Manchete.oficial. Teve matéria com o Quaquá? Tem 8 páginas aqui do Quaquá aqui dentro. Enfim, cara. Ou aí seja, tenho o Milton Cunha do Carnaval. Queridão, né? Enfim. Cara, a revista Manchete ela está trazendo muita coisa legal sobre o Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que os cariocas e fluminenses não conhecem. Um Rio de Janeiro que a gente precisa, né, curtir. Precisa agradecer a um cara como esse que pega 300 milhões do seu dinheiro, dos seus riscos patrimoniais, se dedica tempo que ele deixa a família, que ele vai se dedicar a isso, e está gerando emprego, fazendo as coisas acontecerem. Nós temos um Rio de Janeiro pungente, muito grande.
E eu fico muito triste, cara, com a nossa profissão. Porque a nossa profissão, infelizmente, a única coisa que sabe fazer é falar mal da gente. Impressionante. Cara, é impressionante. A Globo está aí. Os caras estão aqui, os caras fazem um jornal atrás da primeira coisa que os caras pensam na polícia. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu fui presidente do jornal Dia, né? Trabalhamos juntos, coleguinhas, Isso aí. e fui presidente do Diário de São Paulo, lá em São Paulo, que era um jornal do J. Ávila. E você sabe que tem um negócio muito engraçado, que é o seguinte. Quando o jornalista de São Paulo ele vai procurar a matéria de polícia, você pega o telefone, liga lá no bombeiro, liga no polícia, fala, escuta, o que está acontecendo? É uma coisa muito interessante, porque o jornalista de São Paulo, quando ele liga para a polícia, ele quer saber aonde a polícia se deu bem. E a matéria que ele escolhe para falar é onde a polícia se deu bem. O Rio de Janeiro, o cara liga na polícia para saber onde é que tem o problema. Perfeito. Cara, isso é muito triste. Isso é inacreditável, né? Isso é Triste. inacreditável. Aí, assim, não tem como um cara que vive na Rede Globo Televisão, que vive na Bandeirante, que vive na Record, o cara não ter consciência de que se ele pegar um microfone, colocar na boca de um morador, após um episódio de violência qualquer, esse morador ele vai falar o quê? Você acha que ele vai falar que é alguém que dorme com ele todo dia na comunidade, que é o responsável por aquilo ali? É óbvio que não. Porque a imprensa vai embora, a polícia vai embora. E os caras estão lá. E os caras estão lá, e ele mora lá. Bala perdida é sempre de policial. Então, assim, eu não quero dizer, eu não estou aqui a favor 100% da polícia e nem a favor 100%, mas o que eu quero dizer é que a maneira como o nosso negócio, que é o jornalismo, que é levar informação para as pessoas, ele foi perdendo a sua essência. A gente não tem mais dentro de uma matéria um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, e quem faz juízo de valor é o leitor. Não. Os caras estão colocando na sua caneta a opinião o tempo todo. Sem ser colunista. Sem ser colunista. Porque quando é colunista, ok. E é por isso que você gosta de um e não gosta do outro. Por quê? Porque é afinidade. Mas o jornalismo, quando a gente sentou na nossa cadeirinha lá, né, a gente ficou ouvindo filosofias e estudando o português, etc., a gente entendeu o quê? Que a gente tem que ouvir todos os lados e deixar a informação à disposição de quem lê. Quem faz juízo de valor é quem está lendo e não você. Porque se você lê só revistas ou só livros da esquerda, você vai virar à esquerda. Se você lê só livros da direita, você vai virar da direita. Isso aí. É normal. Para você poder entender o mundo, você tem que ter os dois lados. Se você nasceu numa família que acredita que a Terra é plana, obviamente... Você vai achar que é? Não tem jeito, é normal. Se você não ouvir o outro lado, vamos falar de religião. Se você é uma pessoa que entrou na religião e você só ouve a história da Bíblia, você vai achar que é a criação. Se você for uma pessoa criada dentro de uma comunidade científica, você vai achar que o homem veio do macaco. Cara, quem está certo? Você que está lendo os dois, mas você tem que ler os dois. Isso aí. Para você fazer o seu juízo de valor. Se você só lê um, você está com metade da informação. Deturpar a narrativa. Tem só um lado da narrativa. Isso. Não quer dizer que essa está certa ou essa está... Eu não estou fazendo isso. Sim. A questão é que você só tem um lado da informação. Mas você está dando um exemplo na prática. Porque você me está apresentando aqui uma edição onde tem não apenas um lado. A gente falou aqui do Quaquá. O Quaquá é o cara que... né? O Quaquá está aqui. A partir do momento que o Quaquá está aqui, isso mostra... né? Que é uma revista, é uma publicação que ouve os dois lados. Que tem empresários do agro, que provavelmente devem ter um viés mais à direita. Muitos... Faz parte. Faz parte. E não pode demonizar, gente. Isso não importa. Se o cara é da esquerda, se é direita, se ele é Flamengo, se ele é Vasco. Não importa. O que eu digo é o seguinte, nós, jornalistas, não podemos ser filiados a partidos. Isso aí. E não podemos? Não deveria. Ah, tá. Entendi. Mas é o que mais tem. Ah, tá. Assim como um árbitro de futebol, em tese, não poderia ter um time. Isso aí. Ou não deveria apitar um jogo onde a gente sabe que ele tem uma tendência natural. Porque é natural isso. A gente vai defender, não tem jeito. Se o juiz tiver um lado, então, de futebol...
ele não deveria. Não deveria. Se ele for torcedor do outro time, ele não deveria. Se você é um Entendi, juiz, concordo. se você é um juiz, vai definir Sentença. uma sentença, você não deveria fazer parte da família. Por que um médico, isso você está dentro da cadeira. Se você é Perfeito. médico cirurgião de coração e é sua mãe que está ali na mesa, você não deve operar. Perfeito. Porque se você faz essa operação, você vai correr o risco emocional de se envolver com aquilo. Perfeito. E é um nicho natural. Então você tem que aprender a separar isso. Se você não separar isso, cara, Tá você feio. está lascado. Tá Isso é um feio. presentinho da revista Muito. Manchete para você. Cara, muito obrigado. Para você fazer as boas anotações. Vou fazer. Eu sou um carioca do subúrbio. Sim. E eu amo o Rio de Janeiro. Então, assim, eu fico muito Até porque o feliz, cara. subúrbio é muito maior, né? É. Muito maior. E plural. Sim, cara, com muita cultura, com muita coisa legal. Tem que ter subúrbio na manchete, sabe hein? o que acontece? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não dá para dizer que o Rio de Janeiro hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é o sonho na segurança pública. Isso aí. Mas ele é o sonho em muitas outras coisas. Exatamente. Nós temos que fazer o Rio de Janeiro ser conhecido pelas pessoas, principalmente o interior, o potencial do interior. Nós temos um problema no Rio de Janeiro, porque a lei de Pareto, 80-20, nós temos 80% da população juntas em só 20% do estado. Então você tem um estado enorme, com muito pouca gente. Diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, que você tem um interior muito Pulverizado. forte. Por quê? Porque a gente não falou muito do interior. Então a gente não pode passar, não pode colocar a peneira debaixo do sol. Mas a gente tem que entender o seguinte: a violência urbana do Rio de Janeiro, aquela que é o cara que rouba o celular, rouba o relógio. Se você for em Fortaleza, se você for no Salvador. Rio de Janeiro, se você for em Paris, se você for, Perfeito. você vai ter esse problema. Eu sou do tempo que a gente ia a Nova York e tinha uma placa na frente, na recepção, dizendo o seguinte: cuidado se você for aqui, se você for ali, se você for lá. Isso é um problema federal. Quem cuida de drogas é o governo federal. A entrada, né? A entrada de armamentos é um problema do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Quem tem que cuidar de droga é a Polícia Federal. Só que a gente sempre viveu um governo no estado do Rio de Janeiro, desde a época de Lacerda, quando nós perdemos a capital, que se virou as costas para Brasília. E desde então, o que acontece? Você tem governos que são oposição ao governo federal, e depois de uma briga entre Leonel Brizola e Irineu Marinho, que ele resolveu acabar com o Estado do Rio de Janeiro para prejudicar o Brizola, nós passamos a ter uma publicidade gratuita negativa para o Brasil inteiro e uma política absolutamente virada de costas para o governo federal. Cara, é muito fácil você entender os problemas do Rio de Janeiro. É isso. Falo demais, né, meu querido? Cara, assim, sem palavras para agradecer. Você é um cara que eu gosto de gente que fala a linguagem que tem que falar. Você não tá aí para falar meias verdades, para agradar. Você tá falando a realidade. Eu falei para você, vamos falar de política. Não vamos falar, não. Você falou, vamos falar assim. Porque é isso, a gente não tá falando de partidário, não tá falando nada disso. E também poderia falar se fosse o caso. Mas muito obrigado por essa iniciativa. A Manchete, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é uma iniciativa positiva. Aqui no meu estúdio, eu tenho aqui... Eu sou um apaixonado por televisão, então eu tenho uma plataforma, uma prateleira aqui da Globo, tem uma do SBT, eu vou colocar essa manchete ali em cima, até porque o UFC começou na TV Manchete, então já tem um gancho. Eu quero colocar ela como destaque aqui. Obrigado, cara. Mais do que tudo, eu quero agradecer realmente por você ter essa iniciativa. Conta com a gente, a casa aqui está aberta para vocês. Ah, uma coisa, a última agora. Normalmente convidado não convida, né? Mas aqui convida. Eu quero que você olhe para lá e convide 3 pessoas que você acha que vai ser um papo muito legal. Você já falou alguns nomes aqui, mas agora é contigo. Olha, eu acho que você pode convidar... uma experiência que você vai ter muito bacana é com a Cioli, né? Eu acho que... Você vai fazer a ponte? O Marcinho, da Terra dos Ginos. A Terra dos Ginos está fazendo tanto sucesso, cara, que hoje ele já está construindo mais 2 parques. Sensacional. Né, da Terra dos Ginos. Vira. Você tem... cara, você tem tanto empresário bacana. O Sávio Neves, cara, é um cara que eu acho que você devia convidar. É um cara que fala muito bem de política, de empreendimentos, fala muito bem do Rio de Janeiro. É um cara fantástico. E eu acho que na área de política... Você tem... O André Português é um cara legal. Sim, já está convidado. O Gutinho é um cara muito legal. E você tem, por exemplo, o secretário de Turismo, que é o Tutuca,
que vem fazendo um trabalho belíssimo, tá? O Cláudio, ele fez uma aposta no governo do estado e ele investiu muito dinheiro no turismo. O turismo tem crescido absurdamente aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho bacana que o Tutuca faz, tem o apoio do Sérgio Ricardo, que é o presidente da Turismo, e o Nilo Félix, que é um amigo querido e que sabe muito de turismo. Se você trouxer o Nilo aqui também, você... Cara, o Nilo Já estão todos convidados. O Nilo é um contador de história que é, assim, fantástico. Banguense, entendeu? Banguense tricolor, mas é um cara fantástico. Eu acho que são pessoas assim que eu acho Vou que trazer. você pode Vou contar pode com sua trazer. ponte aí. Não, eu te ajudo. Vamos com certeza nessa. absoluta, tá bom? Você falou tricolor, qual é o teu time? Eu sou Flamengo. Ah, tá, não. Que bom. Alegria, rapaz, alegria do rapaz. Não estaríamos aqui nessa felicidade Cara, toda. só uma coisa. Acessem o site revistamanchete.com.br, todas as nossas redes sociais, revistamanchete.oficial. Você pode comprar a Revista Manchete na banca, você pode acessar o nosso site, todas as redes sociais, pode nos assistir através da TV Max, na NET, canal 525. Revista Manchete está à sua disposição. Como é que é? Clica, compartilha, segue a gente, comenta. Tá tudo certo. Gente, aqui, ó, Revista Manchete, esse patrimônio. Olha, eu nem tinha visto o patrimônio do Rio. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui ainda tem uma bandeirinha do... Coisa linda, cara, coisa linda. Tem o Brasil e o Rio. É porque a gente está com conteúdo só do Rio de Janeiro. Entendi. A Revista Manchete, qual é a perspectiva? É quando a gente for para São Paulo, a gente tem uns colunistas de São Paulo. Específico. Quando a gente for para Bahia, Barato. é a mesma coisa. E por aí é foda. Gente, beleza? Revista Manchete. Aqui embaixo vocês têm todos os links. Tá tudo aqui à disposição. Vocês vão achar. Papo muito legal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Os convidados vão ser convidados aqui. E você que ficou aqui até agora, tenho certeza que tá com fome, né? Eu vivo com fome, né? Eu sou o fome, né? O faminto, o gordo diabético que tá sempre com fome. Isso é muito triste, mas é verdade. Então, ó, Paladari, tô chegando. Porque segunda-feira é dia de pizza, gente. Terça-feira não. Mas quarta-feira, todo dia é dia de pizza. Paladari, muito obrigado. Gente, aqui, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Aqui, ó. @geral.pod. No Instagram, @geralpod. No TikTok, lá no TikTok os cortes estão bombando. Já batemos 55 milhões de visualizações no TikTok. Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, ok? Muito, muito, muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Tenho certeza que vocês gostaram. Tenho certeza... Outra coisa, para finalizar mesmo. Principalmente você que é carioca. Vamos parar de falar mal do Rio, gente. A gente até pode falar, na rede social não. Fala no direct lá, fala no privado, fala no WhatsApp. Fala assim, putz, acabou de acontecer um assalto aqui na minha casa, aqui na esquina, foi horrível. Vamos parar de falar isso para todo mundo lá fora. Vamos resolver nossa situação aqui. Não vamos deixar o pessoal, todo mundo esculachar o Rio, não. A gente vive na cidade mais linda do mundo, no estado mais lindo do mundo. Poucos estados, poucos lugares têm essa diversidade. A gente tem tudo aqui. A gente tem um povo maravilhoso, mas aí porque meia dúzia não são legais, a gente tem que chegar hoje nos lugares, a gente fala assim, pô, eu sou do Rio, a pessoa já olha estranho, porque a gente mesmo se esculacha. Então, vamos segurar a onda, vamos falar mal só no WhatsApp, beleza? Muito, muito, muito obrigado. Eu amo vocês. Até a próxima. Fui.